Eu quis travar aqui o vídeo porque eu não sabia se eu tinha bateria aqui, não estava conseguindo olhar no vídeo, então agora sim, vamos seguir, tá carregando aqui, meu carregador tá carregando, então vamos seguir no nosso estudo das PRDs, ok? No Código Penal, as PRDs estão dispostas no artigo 43, tá? Do Código Penal, então vamos acompanhar aqui a leitura. As PRDs, penas restritivas de direitos, são, inciso 1, prestação pecuniária, inciso 2, perda de bens e valores, inciso 3, limitação de final de semana. O inciso terceiro, ele tá repetido, vocês vão perceber ali que o inciso sexto tá igual, tá? Então, vale o inciso sexto. Inciso 4, prestação de serviço à comunidade ou entidades públicas. Inciso 5, interdição temporária de direitos. E daí vem o inciso 6, limitação no final de semana de novo, né? Ele foi incluído em 98, numa mini reforma que o Código Penal teve e não foi revogado ali o inciso terceiro, então ele ficou em duplicidade. Mas isso vocês já estão acostumados, né, a ver esse tipo de coisa aí que o legislador faz, né, essa falta de cuidado aí com a lei penal. Mas então vamos resumir isso que eu falei, essa leitura do artigo 43. Nós temos prestação pecuniária, perda de bens e valores, prestação de serviço à comunidade ou entidades públicas, interdição temporária de direitos e, por último, limitação do final de semana. São essas 5 espécies de PRD que o juiz vai ter à sua disposição na hora de utilizá-las, né, na sentença penal condenatória, tá? Então, nós falávamos no primeiro bloco que as PRDs, elas não são alternativas à lei, mas sim alternativas à prisão e que o juiz deveria seguir à risca o que diz a legislação sobre elas. Então, tá aí os 5 tipos de PRDs que estão à disposição do juiz para serem aplicadas ao condenado na sentença penal condenatória, ok? Bom, visto isso, o que a gente tem que falar? A primeira coisa que a gente pode falar sobre as PRDs, e vocês vão perceber, é que algumas delas são de cunho pessoal e outras são de cunho real. Como assim? Algumas, elas vão implicar numa prestação de serviço à comunidade, vão implicar numa restrição de direitos propriamente dita, elas vão restringir algo, vão fazer o sujeito praticar alguma coisa para cumprir a sua pena de outra forma que não segregatória, mas elas não implicam em pagamento. Essas são as PRDs pessoais. Mas também existem PRDs reais. O que é uma PRD real? É aquela que implica em pecúnia, em pagamento. Então, se a gente for olhar ali no rol do artigo 43, que eu tenho aqui à minha esquerda, por isso que eu estou apontando para lá, tá? Vocês talvez não estejam entendendo o que eu estou fazendo apontando para cá, que aqui está o meu computador com o artigo, tá? Então, eu estou lendo aqui. Essas PRDs aí do rol do artigo 43, algumas são de cunho real, ou seja, elas implicam em pagamento. Vamos dar uma olhadinha no artigo 43. Prestação pecuniária. Pecúnia é real. Perda de bens e valores, real, tá? Prestação de serviço à comunidade, pessoal. Interdição temporária de direitos, pessoal. Limitação de final de semana, pessoal, tá? Então, essa primeira subdivisão aí que a gente tem que fazer com relação às PRDs, tá? Outra questão interessante aí que a gente tem que falar é sobre a natureza jurídica das PRDs, tá? No material de vocês têm isso no item 2.1, natureza jurídica das PRDs, tá? O que eu quero falar para vocês com relação à natureza jurídica? Eu coloquei ali que elas são autônomas, substitutivas e reversíveis. O que isso significa? Autônomas, porque elas vão ser aplicadas sozinhas, né? Elas não são muleta de nenhuma pena, elas são aplicadas de forma autônoma. Mas autônoma toda pena é, então autonomia não é uma característica muito especial das PRDs, porque todas as demais penas, a PPL e a pena de multa, também são autônomas, tá? Subsistem sozinhas, isso que eu quero dizer. Mas substitutivas, sim, importa essa característica, essa natureza jurídica da PRD de ser substitutiva, porque as PRDs no Código Penal, vocês não vão encontrar nenhuma, em tipo penal nenhum, sozinha,
tá? Elas subsistem sozinhas quando elas são aplicadas, porque elas são autônomas, mas elas não podem ser aplicadas sozinhas. As PRDs, elas só existem como uma substituição a uma PPL. O que eu quero dizer com isso? O juiz, na sentença, ele não pode condenar o indivíduo e de cara aplicar uma PRD. Primeiro, ele precisa condenar o indivíduo e aplicar a PPL prevista, porque vocês não vão encontrar no Código Penal nenhuma PRD prevista no preceito secundário da norma. Não vai estar escrito lá, matar alguém, 2 pontos, pena, prestação de serviço à comunidade, prestação pecuniária. Não vai ter isso no Código Penal. Podem procurar à vontade, vocês não vão encontrar, tá? Porque as PRDs, elas são substitutivas, ao menos no Código Penal. No Código Penal, vocês vão encontrar no preceito secundário da norma, ou vai ter lá uma PPL, ou vai ter lá uma PPL e uma multa, ou vai ter só uma multa. Agora, uma PRD no preceito secundário das normas no Código Penal vocês não vão encontrar, porque a natureza jurídica delas é que elas vão ser aplicadas em substituição à PPL, tá? Então, primeiro o juiz condena e aplica a PPL. Depois que ele aplicou a PPL, é que ele vai verificar se estão presentes os requisitos para substituir essa PPL por uma PRD. E em estando presentes os requisitos para substituição da PPL por uma PRD, aí sim o juiz aplica, então, essa PRD que ele vai escolher no catálogo aqui que a gente já acabou de ver do artigo 43, ok? Tá, a última das 3 características é que elas são reversíveis, tá? Por que elas são reversíveis? Porque elas substituem uma PPL e em caso de descumprimento, essa PPL é novamente imposta, ou seja, o juiz aplica a PPL na sentença. Aí ele percebe que estão presentes os requisitos para substituir essa PPL por uma PRD. Muito bem, o juiz vai lá e substitui a PPL por uma PRD, ok? Se ela for descumprida, a PRD, o juiz vai lá e revoga essa PRD e o sujeito volta a cumprir a pena privativa de liberdade que lhe tinha sido imposta antes do juiz substituir essa PPL por uma PRD. Por isso que a gente diz que elas são reversíveis, tá? Vamos retomar. Elas são autônomas, porque elas subsistem sozinhas, uma vez aplicadas, mas antes de serem aplicadas, elas só vão ser aplicadas em substituição a uma PPL, porque elas são substitutivas, e elas são reversíveis, porque uma vez descumpridas, elas elas são convertidas em PPL. O sujeito volta e cumpre a PPL que lhe tinha sido imposta, tá? Com a única questão de que o tempo que o sujeito ficou cumprindo a PPL a PRD é descontado da PPL que teria sido imposta lá no primeiro momento na sentença. Nós vamos falar isso de novo com de forma mais explicativa, mas só para vocês marcarem as 3 características iniciais: autônomas, substitutivas e reversíveis. Essa é a regra. Isso serve para as PPLs, para as PRDs dispostas no Código Penal, tá? Então, PRD no Código Penal é autônoma, substitutiva e reversível. A gente vai encontrar PRDs fora do Código Penal que não são substitutivas e que não são reversíveis. Em seguidinho eu mostro para vocês.